Boa noite, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 108. A pergunta 108 trata do segundo mandamento. Lembre que nós estamos vendo os 10 mandamentos segundo o Catecismo Maior vai analisar tanto os aspectos que são ordenados como afirmações, quanto também as proibições que são feitas, que são aplicações dos 10 mandamentos. Portanto, estando na pergunta, na segundo mandamento, nós vamos tratar da pergunta 108, que diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Então, observe que vamos tratar dos deveres exigidos, não as proibições. E estamos tratando do segundo mandamento. Então, qual é a resposta do catecismo sobre os deveres exigidos no segundo mandamento? A resposta é a seguinte: os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas, tais como Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir a palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a ele, bem assim o desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso, e segundo a posição e vocação de cada um, o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Essa é uma resposta bem ampla, né? E vocês observaram que vai tratar principalmente do culto, ainda que também, em um aspecto geral, da preservação dos ensinamentos bíblicos, né? Então, para leitura, nós gostaríamos de ler o texto de João, capítulo 4, versículo 22. Apenas esse texto por enquanto, porque nós vamos abordar as questões que estão sendo tratadas na pergunta 108. E João capítulo 4, versículo 22, diz assim: Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e ela pergunta para o Senhor Jesus o seguinte. Ela pergunta no versículo 20: nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí vem o versículo 22, que é o ponto que nós queremos frisar. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Portanto, observe que a salvação exige um conhecimento de Deus, exige um conhecimento da própria palavra de Deus. Então, o assunto a ser tratado aqui, nos falando de culto, exige que nós tenhamos um conhecimento daquele que vai ser adorado. Portanto, nós, a partir do segundo mandamento, que inclusive precisamos, relembrar qual é o segundo mandamento sobre o qual estamos tratando. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse é o segundo mandamento que nós estamos tratando. E o que ele trata, então, aplicações para a vida da igreja? Um dos assuntos é o tratar com zelo a Escritura. Observe que ter uma imagem de algo ou de alguém é ter uma concepção. Não é só uma questão de ter uma imagem física, uma pintura, uma escultura, mas a forma como você concebe. Você pode ter uma imagem positiva sobre alguém, você pode ter uma imagem negativa sobre alguém, você pode ter uma imagem positiva sobre algo, você pode ter uma imagem X, Y ou Z, ou seja, uma imagem particular sobre alguém ou sobre alguma coisa. Portanto, vamos pensar aqui em imagem não só em relação à pintura, desenho ou mesmo escultura. Nós vamos pensar na imagem como uma concepção sobre Deus. Então, Deus está nos dizendo que nós devemos ter uma imagem, ou seja, uma correta compreensão sobre quem Ele é. Logo, precisamos ter um zelo com a Escritura. Então, esse mandamento, ele nos ordena a ter um cuidado com o conhecimento de Deus, ou seja, a necessidade de termos o correto conhecimento do Senhor. Como nós já acabamos de falar e lemos, Jesus fala isso, ó, nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem, ou seja, como é que se pode adorar a Deus sem ter o conhecimento de Deus? E os samaritanos não tinham um conhecimento correto, completo de quem é Deus. Porque, inclusive, eles não receberam a Escritura, o pouco que tinham não estava sendo corretamente administrado. Logo, eles tinham uma visão deturpada de quem é Deus. Então, a igreja de hoje tem que ter logo essa aplicação sobre o segundo mandamento. É importante conhecer a Deus. E conhecer a Deus significa ter, portanto, uma correta compreensão de quem Ele é. Para você adorar a Deus de acordo com quem Ele é. Ou seja, a sua visão correta de Deus fará você adorar a Deus como Deus é. E aí nisso, podemos tratar de todos os assuntos bíblicos como uma necessidade que temos de ter uma correta compreensão sobre tudo aquilo que Deus nos ensina. Isso nos leva então a ter uma busca pelo conhecimento bíblico, um zelo pelo conhecimento bíblico, pela doutrina ensinada pela Bíblia, né, que vai de Gênesis a Apocalipse, e uma aplicação correta de todos esses ensinamentos bíblicos para a nossa vida. Então, essa é a primeira aplicação do segundo mandamento. Mas, como nós vimos, a resposta na pergunta 108 vai focar principalmente no culto. Por quê? Porque o segundo mandamento nos fala não só de ter um conhecimento de Deus, mas nos fala da relação desse conhecimento com a adoração, com o culto ao Senhor. Portanto, a compreensão parcial ou errada sobre o culto traz problemas, né? Veja, quando não se entende o que é o culto, ou se tem uma compreensão parcial dele, o homem tende a criar um dualismo. Você já deve ter visto que há pessoas que separam o espiritual do físico material. Assim, ir para o culto é uma coisa espiritual, mas comer, trabalhar, são coisas físico-materiais, não tem importância.
Então ela procura se dedicar ao culto, se consagrar no culto e fazê-lo de forma que Deus receba. E aquilo que ela faz no dia a dia, como comer, né, como trabalhar, ela está deixando de lado. E aí não glorifica a Deus comendo, não glorifica a Deus trabalhando, não glorifica a Deus na sua vida cotidiana, mas imagina que estará glorificando a Deus indo ao culto, quer seja no domingo apenas, quer seja todos os dias. Então isso é um dualismo. É espiritualizar coisas que são de cunho religioso e vulgarizar coisas que são cotidianas, que são populares, comuns, coisas da vida diária. Então esse dualismo faz com que a vida, em vez de ser inteiramente para a glória de Deus, ela termine sendo uma vida que ela está dividida, né? E aí aqui é importante para Deus, aqui não é importante para Deus. Mas a vida toda não é importante para Deus, né? Não é isso que a Escritura nos ensina desde Gênesis? O viver tudo para a glória do Senhor? Então observe que é preciso entender direitinho o que é o culto, né? A compreensão correta do que é um culto a Deus. E aí eu até posso fazer uma pergunta. Na eternidade, quando Jesus voltar, não será a vida inteira que será um culto a Deus? Será que nós vamos ter essa mesma preocupação de ter momentos, por exemplo, numa vida de culto a Deus, na eternidade não teremos pecado, então não teremos o quê? A confissão de pecado. Ninguém vai estar confessando um pecado que não tem. Nós teremos uma eterna gratidão pelos pecados perdoados no passado. Perdoados por Cristo Jesus, o justo e justificador. Mas ninguém vai estar na eternidade pedindo perdão, uma vez que ninguém mais terá pecado, né? Então observe que haverá uma mudança absoluta, significativa, não só da nossa vida, mas consequentemente da nossa relação com Deus. Então é preciso entender bem o que é o culto, né? Também, uma vez que não se tenha uma compreensão certa, completa do que é o culto ao Senhor, nós vamos ter uma subdivisão da vida. Ou seja, observe que algumas pessoas querem tratar a vida como se, por exemplo, o culto é uma parte da vida, missões outra, ação social outra, família outra. E acontece um probleminha aí. Não sei se você já observou, já viu, que às vezes até uma divisão entre teólogos do que seria a parte mais importante da vida cristã. Seria o culto? Seria as missões? Seria uma vida de assistência às pessoas necessitadas, à família, e mais seja lá o que apareça, como temas considerados primordiais para a vida da igreja. Só que essa divisão e tentativa de entender o que é mais importante mostra exatamente que houve uma compreensão equivocada do que é a própria ideia de culto bíblica, ou seja, a ideia do que Deus quer de nós como um culto a Ele. Então, quando a gente não entende e termina subdividindo, criando divisões dentro da vida que é entendida como uma vida que é um culto ao Senhor, o que acontece naturalmente? Acontece a priorização de umas coisas, de alguns elementos da vida eclesiástica, que é um real, né? Algo que está completo. E tudo isso faz parte desse todo, que não deve ser entendido como algo que deva ser dividido. Então, tendo em vista que nós acabamos de explicar a importância de nós compreendermos bem o próprio culto, a gente tem que perguntar, o que é culto, né? O termo no Novo Testamento, que é usado para culto, ele significa serviço, tanto que vai ser traduzido por serviço, o nosso serviço a Deus. Até no Antigo Testamento aparece também como serviço. Em Êxodo, lá no iniciozinho, quando Deus diz para Moisés, você vai a Faraó e vai dizer a Faraó, deixe meu povo ir, iam para o Sinai. Então,
essa esse mandamento a Moisés para conduzir o povo a servir a Deus no Monte Sinai é a palavra culto. Então observe que cultuar é servir. Cultuar é um serviço a Deus. Cultuar é de fato estar servindo ao Senhor. Logo, isso é importante, que nós tenhamos essa concepção de culto não como um rito momentâneo, mas como um serviço a Deus, como algo que é maior, mais amplo, até mais contínuo. E essa associação do culto com o serviço que aponta para algo mais existencial, algo mais cotidiano, nós vamos ver, inclusive, nos profetas. Nós vamos ter, por exemplo, Deus falando pelo profeta Isaías, e nós temos isso no capítulo 1 de Isaías, no versículo 10. Isaías, capítulo 1, versículo 10, nós temos o seguinte: Deus dizendo no versículo 10 ao versículo 17 o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Veja que ele está abordando o tema culto. Eles ofereciam culto por meio do sacrifício segundo a ordenança de Deus a Moisés. Então ele está tratando sobre o culto. E Deus diz assim: eu não quero mais, eu não me agrado mais desse sacrifício. Por quê? Aí versículo 12 diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Ou seja, quem disse que basta vir aqui? Quem disse que basta ter um sacrifício? Quem disse que basta seguir um rito como eu prescrevi? É preciso mais do que isso. E aí no versículo 13, ele continua: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, ou seja, culto. Então observe que ele está dizendo que não suportava o culto de Israel porque ele não estava associado a uma vida, E por causa disso, manda eles parar. Pelo que ele diz no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então ele associa o culto à vida de Israel. Ou seja, o culto para Deus não era apenas um rito que deveria ser oferecido mecanicamente em um determinado momento, mas tinha a ver com toda a vida do povo da aliança. E a gente pode ver isso até mais esmiuçado num texto posterior de Isaías, em que ele vai tratar do jejum. Mas não só jejum, porque no final do texto ele fala sobre o sábado e sobre, portanto, o culto de Israel. E é interessante que quando ele vai tratar o próprio jejum, ele aborda como se fosse relacionado a uma prática social de Israel. Observe, em Isaías 58. Clama a plenos pulmões, não detenhas, ergue a voz, a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça, tem prazer em chegar a Deus.
Isso, de certa forma, é uma ironia. Ou seja, apesar do povo estar completamente perdido, quando vai ao culto, vai como se tivesse prazer em Deus. E aí reclama, né? Mas a gente não está aqui porque o Senhor não nos atende, porque o Senhor não está conosco, né? E então, é exatamente o que vai aparecer no versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, olha, observe a questão do povo. Mas, Senhor, estamos jejuando e o Senhor não está respondendo. Estamos orando e o Senhor não está atendendo. Por quê? E aí Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então observe que o jejum está associado ao culto. O dia aceitável, porque normalmente o jejum era realizado em dias consagrados a Deus, em dias de culto. É claro que não poderia ser no dia do sacrifício, né? Porque eles teriam que comer do sacrifício, porque era parte do rito. Mas eles jejuavam principalmente em dias especiais. E aí Deus diz: e por acaso parar de comer é o propósito do jejum? É só isso. E aí ele vai mostrar como o culto, e aí especificamente o jejum, tem uma associação com a vida. Por isso a compreensão do que é culto a Deus é fundamental. Versículo 6 de Isaías 58. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Bom, ele vai falar mais. Mas esse texto já basta para nós para observarmos que as práticas de ritos religiosos estavam intimamente relacionadas à vida do povo de Israel. Então, culto para Deus não é um momento apenas, é mais que isso. É a expressão de uma vida, né? É a expressão de uma vida inteira. E eles precisavam entender isso. E nós vamos ver isso, inclusive, em outros textos que falam, inclusive usando o termo culto, como um serviço a Deus. No Novo Testamento, Paulo em Romanos, em Timóteo, também em Hebreus, é dito que eles servem a Deus, e usa a palavra culto, né? Que é usado para adorar ao Senhor. Em Apocalipse, que aí a gente vai ler os outros textos você pode conferir em outro momento, Romanos 1,9, 2 Timóteo 1,3, Hebreus 12, 28, tem outros também. Mas nós gostaríamos de ler Apocalipse 22, versículo 3, porque já está dentro do contexto de um novo céu e uma nova terra. Portanto, não é mais um povo debaixo do pecado, mas é o povo vivendo a beleza da eterna vida, né? E ele diz: nunca mais haverá qualquer maldição, que é na cidade de Deus, né? Na Nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E esse termo servir é exatamente o culto. É o termo que também é usado, que prioritariamente é usado para o serviço cultico ao Senhor.
E observe que ele associa isso a uma vida. Na eternidade, os servos de Deus servirão. É a ideia não de ter momentos, mas é a ideia de ter uma eternidade servindo a Deus. Uma eternidade em que a própria vida será um culto a Deus. Porque assim como Adão foi feito puro e não recebeu uma ordem para oferecer um momento apenas de culto, mas a sua vida cultivando e guardando o jardim, obedecendo a Deus, seria um culto ao Senhor, de forma que se o relacionamento que era real, né, porque não tinha pecado, fosse uma expressão contínua de um constante adorar a Deus com toda a sua vida. Então o culto é muito mais amplo, muito mais profundo e tem a ver com uma relação verdadeira, real, que o homem deve ter com Deus. Todavia, o que acontece? Porque Deus ordenou termos momentos de culto solene a Ele? Por causa do pecado. O pecado entra no mundo, então o homem está constantemente vivendo para si mesmo e não para Deus. Tanto que amar a Deus não é algo natural do homem, é um mandamento. Só o fato de ser mandamento já mostra para a gente que o homem precisa estar sempre sendo lembrado de que a sua vida deve ser dedicada ao Senhor, não a si mesmo. Por quê? O homem é naturalmente orgulhoso, naturalmente egoísta, naturalmente se esquece de que Deus deve ser adorado como Criador, naturalmente é ingrato, naturalmente é um pecador, vivendo rebeldemente contra Deus. Então, Deus ordena coisas que deveriam, e antes da queda faziam parte natural da vida do homem e da mulher, e que deveriam fazer parte para sempre, mas o pecado impossibilitou isso. Então Deus traz uma ordenança sobre o culto, porque o homem precisa, inclusive, desse culto a Deus. Deus não precisa ser cultuado, Deus merece ser cultuado, é diferente. Então o homem precisa desse culto oferecido a Deus, para que inclusive ele esteja sempre sendo conduzido a uma vida dedicada a Deus. Ou seja, que a sua vida não é uma vida para si mesmo. O mandamento não é amar a si mesmo, o mandamento é amar a Deus de todo o coração, o próximo como a si mesmo, e o irmão como Cristo amou a igreja. São os 3 mandamentos sobre o amor. Então, Deus ordena um culto a Ele. E aí, pergunta que nós devemos fazer. O que a Escritura fala sobre o culto? A Escritura fala alguma coisa sobre o culto? Como deveria ser o culto? Então vamos abordando essa questão. Essa é uma pergunta que, já que aborda o culto, a gente vai ter que ser muito mais amplo, ainda que a gente, é claro, tente ser o mais objetivo possível. O que a Escritura fala sobre o culto? Bom, primeiro nós já mencionamos que quando Deus criou o homem e a mulher, criou com adoradores natos. Tá? Observe que em Gênesis 2, que fala da criação do homem, não tem nenhuma ordenança específica sobre culto. Por quê? Porque a vida deles naturalmente era um culto ao Senhor. Como nós já mencionamos, o cultivar e guardar, ou seja, o servir a Deus no dia a dia, o obedecer, não comendo do fruto proibido, a obediência, a vida cotidiana na sua relação com a criação, entre o homem e a mulher, tudo isso era um culto constante ao Senhor. Como em Gênesis capítulo 3 diz que o Senhor caminhava, passava na viração do dia para se encontrar com eles, ouvindo que o Senhor estava ali na viração do dia. Então havia uma relação real entre o homem e Deus, o seu Criador. Então eles viviam para adorar a Deus. A adoração era algo natural, porque o homem era puro, vivia para o Senhor, porque foi feito para o Senhor. Não tinha algo diferente disso. Mas após a queda, Deus então revela como ele quer ser adorado, porque o homem está debaixo da queda. E nós vamos ver isso pela primeira vez nos filhos de Adão e Eva, que é em Gênesis capítulo 4, versículo 3, Caim e Abel aparecem diante do Senhor com ofertas,
E diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então observe a primeira expressão de um culto debaixo do pecado. Ou seja, o homem que vivia naturalmente para Deus, que vivia para glorificar a Deus com a sua vida, agora tem um momento em que ele oferece o culto ao Senhor. E ali Deus já começa a ensinar como ele quer ser adorado. Primeiro momento em que ele ensina como ele quer ser adorado está exatamente em dizer para a Caim e Abel o que estava certo e o que estava errado. Ele diz assim, né, o culto e o coração de Abel me agradaram, ou seja, o cordeiro oferecido e um coração íntegro para com Deus, que realmente estava ali por prazer, amor a Deus, e Caim, que ofereceu do fruto da terra, e Deus disse, não, não é isso que eu quero. O que eu quero é aquilo que Abel trouxe. E o seu coração, Caim, não é íntegro para comigo. Não encontrei nele um verdadeiro prazer e amor para comigo. Então, Deus mostra dois elementos fundamentais que devem estar presentes nos cultos desta história redentora, em que o homem é pecador e que o culto cumpre um papel dentro da história da redenção, de conduzir o homem a Deus, conduzir o homem à salvação. E Deus já começa a sinalizar como ele quer ser adorado por este homem. Ali começa então toda essa jornada de ensinamento revelado por Deus para o homem saber, pouco a pouco, como adorar o seu Deus, até a vida eterna. Quando chega a vida eterna, obviamente muda tudo, porque tudo é restaurado por Deus, né? Então, ao longo dessa história da redenção, nós vamos encontrar muitos textos que vão acrescentando elementos, né? Vão acrescentando novos elementos que Deus vai ensinando para que a gente adore ao Senhor. E aí, como nós falamos, quando termina a Escritura, Deus diz pra gente assim, pronto, agora vocês sabem como me adorar. Vocês que ainda são pecadores, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo igreja, vocês agora sabem como me adorar. E onde diz isso? E aí nós vamos para Romanos, capítulo 9. Romanos 9, versículo 4 e 5 diz assim: são israelitas, portanto se dirigindo aos judeus, né? Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Observe que dentro dos elementos que Paulo diz que fazem parte da revelação dada a Israel, ou seja, quem Deus escolheu como povo para receber a revelação foi o povo judeu. E nós podemos ver isso, inclusive, no fato de que todos os autores são judeus. Na verdade, exceto um só, mas que estava em companhia de um judeu, que era o apóstolo Paulo. Lucas é o único que não é judeu. Todos os outros autores da Bíblia são judeus. Então, ele diz assim, Deus revelou a eles o que ele requer de todos os homens. Ou seja, todas as pessoas receberam a palavra de Deus pelas mãos dos judeus. E dentro dos assuntos que a Escritura aborda, que foi revelado aos judeus e passado para todos os homens, inclusive, portanto, nós, que somos cristãos, é a questão do culto. O culto é um dos assuntos. Portanto, é possível saber como adorar a Deus? Sim. Onde? Escritura. Então a palavra de Deus nos diz, no início a adoração
era a própria vida de Adão e Eva, em que tudo era feito para a glória de Deus. Na eternidade, nós encontramos a mesma coisa, em que o serviço ao Senhor é oferecido como uma vida, porque seremos puros, incorruptíveis e viveremos para sempre para o louvor da glória dele. Mas nesse período que é chamado de a história da redenção, que é entre a queda do homem e a volta de Jesus, esse período em que estamos vivendo ainda debaixo do pecado, mesmo já crendo no Senhor, nós precisamos oferecer culto a Deus, precisamos ter dia especial para Deus, para que inclusive a nossa vida seja trabalhada pelo Senhor e estejamos sempre sendo lembrados de que Deus é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso bom pastor. Então, tudo isso é importante estar presente na vida do povo de Deus e se faz presente por meio do culto, principalmente, né? Principalmente por meio do culto. Então, considerando isso, o que é necessário para o culto? Essa é uma pergunta básica. Nós vamos ver também um pouco sobre essa liturgia do culto, né? Mas o que é necessário para que se cultue a Deus? Observe que, às vezes, cristãos esquecem o que é necessário para o culto a Deus e, por exemplo, criam uma propaganda, né, para atrair as pessoas, né? Venha para o culto, venha adorar a Deus conosco. Eu já vi esse slogan, essa propaganda da própria denominação, chamando pessoas para o culto. E ainda que você possa, sim, você pode convidar pessoas para estarem presentes no momento do culto, porque ali haverá, inclusive, a pregação da palavra, ali a palavra é lida, ela é exposta, ela é cantada, ela é orada. Mas, quando você diz assim para alguém que não conhece a Jesus, vamos lá para o culto para adorar com a gente, você já está de cara ensinando para ela que a adoração, ela não exige a conversão. Então daí tem um probleminha. Porque se uma pessoa pode adorar a Deus sem a conversão, então ela também pode ser salva sem a conversão. Então precisa-se conhecer, compreender melhor o que é necessário para um culto. E o que é? Para o culto é necessário, primeiro, a compreensão do ofertante, ou seja, de quem oferece o culto, de quem é o ser adorado. Se você não sabe quem é Deus, como é que você quer adorar a Deus, né? Você tem que saber quem é Deus. É claro que você vai dizer assim, mas qual é o nível desse conhecimento? O nível mais fundamental necessário. Você precisa saber que Deus é o Criador, precisa saber que Deus é Senhor, precisa saber que Deus é Salvador, precisa saber que Deus é provedor, precisa saber quem é Deus. Se você tiver uma imagem errada de Deus, você poderá fazer aquilo que Israel fez. Levantou um bezerro de ouro e disse, eis o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O que isso mostrou? Uma falta de conhecimento de quem é Deus. Se soubesse quem é Deus, saberia que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Saberia, portanto, que Deus não tem uma imagem, não tem forma, não tem matéria. Saberia que Deus é criador e não criatura. Então são coisas, assuntos importantes, fundamentais sobre o ser de Deus. Então você precisa conhecer a Deus para adorar a este que é Deus. É preciso também justiça e santidade do ofertante diante do ser adorado. Eu sei quem é Deus. E para adorar a Deus eu preciso da justiça e da santidade devidos à presença de Deus. E aí é nesse momento que vem a questão do fato de sermos pecadores. Uma vez que somos pecadores, como teremos justiça? E aí é a conversão. A conversão é nós recebermos a justiça de Jesus e termos o operar santificador do Espírito Santo para podermos estar diante do Senhor, o nosso Deus. Portanto, você precisa da conversão para ir ao culto. E aí, claro, como eu disse, você pode levar pessoas não convertidas? Sim, claro, porque ela pode se converter ali. Mas a verdadeira adoração a Deus só ocorrerá por meio daqueles que têm o Cordeiro de Deus em suas mãos, ou seja, que crendo na justiça do Cordeiro,
apresentam a vida a Deus, cultuam a Deus, confiando na justiça do Cordeiro. Ou seja, eles confiam no sacrifício de Jesus para poder se achegar a Deus humildemente e oferecer a Ele um culto agradável a Deus. Então você precisa saber quem é Deus e você precisa saber ou ter justiça e santidade para aparecer diante dele. Ou seja, Deus é santo e eu preciso ser santo também para poder estar diante dele. Deus é justo e é preciso que eu seja justo também para estar diante dele. E aí você diz assim, eu nem sou santo, nem sou justo. Então é preciso que Deus nos dê a justiça do Cordeiro, a santidade dele, para podermos estar diante do Senhor. Também é necessário para o culto uma devoção verdadeira e completa do ofertante para com Deus. Se você diz que crê em Jesus e, portanto, foi justificado, se você diz que está sendo, portanto, consequentemente, alvo do operar santificador do Espírito, e por causa disso pode também comparecer diante do Senhor, não pense que você vai oferecer um rito mecânico, né? Ou seja, se não houver uma devoção, um amor, que é o primeiro grande mandamento. Qual é o grande primeiro mandamento da lei? Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Portanto, você deve ofertar com devoção verdadeira. Abel agradou a Deus porque o seu coração era verdadeiramente devoto, e a sua oferta foi o cordeiro que apontava, né, para Cristo Jesus e que Deus disse que, portanto, era o meio pelo qual deveria ser adorado. Então, se você se achega a Deus, não pense que cumprir um rito basta. Se o seu coração não ama, não se aproxima diante de Deus com verdadeiro prazer e amor, você está fazendo o que ali? Deus convoca você para fortalecer, reanimar o seu amor para com Ele também. Ou seja, você está ali para relembrar que toda a sua vida deve ser dedicada a Ele em perfeito, em pleno amor. Então você deve cultivar o amor a Deus. Então é necessário haver uma devoção verdadeira. Eu estou aqui para glorificar a Deus porque eu amo a Deus, eu tenho prazer em Deus. E se você percebe que não está havendo isso, é para você estimular estas coisas em você. Por isso o primeiro mandamento é relembrado várias vezes na Bíblia. É necessário haver essa devoção a Deus no culto. Logo, é necessário haver o quê? Um relacionamento real do ofertante com o ser adorado. É preciso que você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Imagine, você vive como se Deus não existisse os 6 dias da semana. E chega aí um dia da semana, e vai oferecer um culto a Deus que é fruto de quê? É fruto de uma obrigação? É fruto de uma exigência denominacional? É fruto de um hábito semanal, mecânico? Isso não é um culto. Porque você estará ali por qualquer razão, menos por ter um relacionamento verdadeiro com Deus e que, portanto, é expresso no amor para com Deus e que, portanto, deseja prazer, ou tem prazer na glória de Deus. Então, é preciso não só ter uma devoção no momento, mas ter uma relação real com Deus no dia a dia. Todos os adoradores que aparecem na Bíblia, Davi, por exemplo, que é o principal autor dos Salmos, ele tinha uma vida com Deus, uma relação contínua. E os seus cânticos expressam essa relação com Deus contínua e não apenas momentânea, em um momento de culto oferecido a Deus. Então é necessário haver uma relação real, que aponta, inclusive, para Adão e Eva antes do culto, e aponta para a eternidade, quando Adão e Eva antes da queda, né? E para a eternidade, para o povo de Deus, depois da queda, quando será restaurado por Deus a vida de todos os que andaram com o Senhor. Então é necessário uma relação real com Deus. E por fim, para oferecer um culto a Deus, é necessário um propósito total do ofertante de glorificar a Deus. Então veja, para cultuar a Deus é necessário compreensão
de quem é Deus, justiça e santidade diante do Deus justo e santo, e, portanto, a conversão, a justiça de Cristo imputada sobre nós, a nós, devoção verdadeira no momento do culto, um relacionamento real com Deus no cotidiano e um propósito total de glorificar a Deus. O culto, ele é para Deus 100%. Ele é cristocêntrico, ele é teocêntrico, ele é voltado a Deus totalmente. O culto não é para agradar a homens, os cânticos, as orações, a mensagem, não é para satisfazer pessoas, não importa quem seja, se pastor, ou se pessoas importantes, ou mesmo as pessoas necessitadas da igreja, tudo visa manifestar a glória de Deus. É claro que abençoa as pessoas. Tudo que vem de Deus é bom. Portanto, tudo que vem de Deus edifica, fortalece, exorta, conforta. E é claro que abençoa. Então, o culto é voltado para Deus, para a glória de Deus, mas decorre disso que ele será uma bênção para os pecadores presentes que estão ofertando o culto pela justiça do Cordeiro, devotos a Deus, compreendendo perfeitamente, ou compreendendo fundamentalmente aquilo, quem é Deus, e assim por diante. Entende? Então, para adorar a Deus, é necessário essas coisas. Essas coisas são essenciais. Né? Mas, para a gente tocar mais no ponto litúrgico, né? Como se deve adorar a Deus? Como deve ser o culto a Deus? Né? Pensando na questão mais específica. E aí eu gostaria de abordar primeiro, claro, tem que mencionar, é que o culto deve ser oferecido a Deus por meio do Cordeiro. Tá? Esse é um ponto que tem que ser colocado primeiro, porque sem o Cordeiro não há culto. Não há nenhuma hipótese de culto. Se você pegar um monte de gente não cristã, não convertida, que não tem o Cordeiro, e mesmo que ela comecem a cantar louvores, tentem fazer orações, e comecem a exaltar a Deus, sem o Cordeiro, elas estão mostrando que não estão conscientes da distância que há entre o Deus Santo e elas no estado de miséria, de pecado. Então, não é possível haver culto sem o Cordeiro. Então, portanto, por meio do Cordeiro, nós oferecemos o culto. Né? E aí ele é representado pela ceia do Senhor. Né? Então, nós temos no culto os sacramentos. O batismo nem sempre está presente, porque nem sempre tem alguém para ser batizado. Né? Mas a ceia pode e deve estar presente em todos os cultos. Por que a ceia deveria estar presente em todos os cultos? Porque a ceia nos apresenta o Cordeiro, que é a razão de estarmos lá. A ceia é exatamente o Cordeiro que morreu e ressuscitou e nos aproximou do Santo dos Santos pelo seu sangue, para podermos adorar a Deus não só em um momento solene, mas com a própria vida. Então a ceia, ela inclusive ensina para os que não são convertidos que não há culto sem o Cordeiro, que não há culto sem aquele que nos justificou. A ceia não é um sacrifício novo, né? E cada culto eu estou sacrificando de novo Jesus. Claro que não. Ele morreu uma única vez por todos, a Escritura é bem clara sobre isso. Uma única vez morreu para nos justificar. Então, o que fazemos lá é repetir um sacramento ordenado que nos conduz ao Cordeiro que já lá no passado, historicamente, morreu e ressuscitou. Não é um outro sacrifício. É, como a Bíblia chama de um memorial, né? É trazer de volta o que já foi feito, tá? E não fazer de novo, é diferente. Então, a ceia é sim, entendemos, um elemento, conforme a Escritura nos mostra, que a igreja sempre fazia a ceia nos cultos, é um elemento do culto, e é um elemento fundamental, porque é exatamente o memorial da morte do Cordeiro que possibilitou nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E é o que mais temos no culto, né? Para falar da ceia, a gente tem o 1 Coríntios 11, que é sempre lido no momento da ceia, tá? Mas você pode ler depois em casa.
E o que mais nós temos então no culto? Nós temos os louvores cantados, inclusive com instrumentos. E a gente pode mencionar isso dentro da revelação progressiva. Observe, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 diz: Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Lembre-se que nós falamos, e é fundamental entender isso. A revelação do culto foi dada aos poucos, não foi dado de uma só vez. A revelação do culto foi dada aos pouquinhos. Nós sabemos como deve ser o culto a partir de Gênesis, indo até Apocalipse. Não foi dado tudo em Gênesis, nem mesmo em Êxodo, nem mesmo no Pentateuco, foi dado aos pouquinhos. E um dos avanços a respeito do culto ao Senhor aconteceu no período de Davi. Porque Davi organizou essa parte musical, responsabilizando um grupo dentro dos levitas para conduzir com instrumentos o culto, os louvores no culto ao Senhor. E aí aparece aqui em 1 Crônicas 16, versículo 7. E nós vemos que isso é real em 2 Crônicas, capítulo 5, na consagração do templo ao Senhor, momento de cultico fundamental, inclusive aprovado por Deus na manifestação da glória dele no templo, né? Tanto após o cântico quanto após a oração, dois momentos em que o texto diz que a casa ficou cheia da glória de Deus, logo depois que eles tocaram com instrumentos louvores ao Senhor, e logo após Salomão ter orado, nos dois momentos a casa fica cheia da glória do Senhor. Você vai ver isso em 2 Crônicas, capítulos 5 a 7. Mas como o texto é grande, eu não vou ler todo o texto, vou ler apenas um pedacinho que está em 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz, versículo 11, quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, ou seja, todo mundo de uma vez só, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então observe 4 instrumentos: símbolos, alaúdes, harpas e trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, o templo de Salomão, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Então observe que nós aprendemos nessa revelação progressiva do culto que Deus quis ser adorado por meio de cânticos conduzidos por um grupo dentro dos levitas com instrumentos musicais, não sem instrumentos, né? A ideia de que os instrumentos não devem fazer parte do culto é completamente fora da revelação bíblica sobre o culto. Em um momento da revelação bíblica, Deus colocou o instrumento e nos deu essa revelação. Então eles fazem parte, sim. Então, louvores cantados com instrumento. Primeiro é o cordeiro por meio dos sacramentos, né, principalmente a ceia. Depois nós temos os louvores cantados com instrumentos. Depois nós temos as orações como parte do culto, que inclusive também aparece aqui no culto a oração de Salomão, né? A oração de Salomão.
Capítulo 7, versículo 1 diz: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Lembre que eu falei, foram dois momentos em que Deus manifestou a sua glória naquele culto solene em que o templo está sendo consagrado ao Senhor, exatamente no período da festa dos tabernáculos. E o segundo momento é a oração. Ele orou e a aprovação de Deus se dá pelo fogo que consome o holocausto, mostrando a aprovação divina da oração de Salomão. Mas nós temos, na oração ensinada pelo Senhor Jesus, como nós devemos orar no culto ao Senhor, né? Nós temos em Mateus 6, de 9 a 13, a oração ensinada pelo próprio Filho de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Observe que nessa oração ensinada por Jesus, que é um elemento do culto, então, elemento do culto, sacramento, elemento do culto, cânticos com instrumentos, elemento do culto, oração, e na oração observe que nós aprendemos da própria oração de Jesus, deve ter adoração e exaltação, deve ter confissão de pecados, deve ter petição e intercessão, e deve ter gratidão e edificação. Observe esses elementos presentes na oração dominical. Todos eles devem estar presentes no culto. E a gente pode ver também essa presença desses elementos da oração nos salmos, que são cânticos e são orações que foram revelados a nós e eram cantados e orados nos cultos de Israel. Então, as orações também devem fazer parte dos cultos ao Senhor. E, por fim, a palavra de Deus, que deve ser lida e exposta. Ou seja, em todo culto que você encontrará na Bíblia, não sei se você já observou, em todo ele Deus fala. Em todo culto, Deus fala. Quer ver uma coisa? Quando nós vamos para o primeiro culto que aconteceu, depois da queda, né? Estamos mencionando o culto pós-queda pelo caráter especial que existe no culto pós-queda, tendo em vista que o homem é pecador. No primeiro culto pós-queda, que é o culto de Abel e Caim, Deus fala. Quando eles terminam de oferecer o culto, Deus diz o quê? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Uma exortação divina. Ou seja, no momento do culto, houve uma palavra de Deus exortando um dos ofertantes, o Caim, dizendo que Deus não se agradou do culto. E até mostrando que se agradou também do culto de Abel. Então observe que no culto houve uma palavra divina. Em outro momento a gente pode mostrar isso também. Em Gênesis 8, versículo 20, depois do dilúvio, nos é dito o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Então veja que houve um culto ao Senhor oferecido no altar levantado por Noé. E, tendo este culto, logo no capítulo 9, versículo 1, no meio deste culto, diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E assim ele continua. Ou seja, quando Noé ofereceu um culto a Deus naquele altar, Deus se agradou do culto de Noé e falou, abençoando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E continua. Ele fala muitas coisas. Ou seja, no culto de Noé, Deus falou. Então, o que queremos mostrar é que em todos os cultos a Deus, nós vamos encontrar Deus falando de alguma forma. Parece Deus falando. Aqui o pregador é o próprio Deus, né? É Deus falando.
Mas nós vamos passando mais para frente. Em Neemias 8, nos é dito como Israel ofereceu um culto naquela restauração, né, do povo que volta do cativeiro. Neemias 8, eles juntam o povo, Esdras e Neemias, tá? Eles juntam o povo. Então é dito que Esdras, o sacerdote, traz a lei do Senhor para diante do povo, né? E eu vou botar o versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé dele, à sua direita, e cita as pessoas. Então Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Por quê? Por causa da leitura da Escritura. Então eles se colocaram em pé por causa da leitura da palavra de Deus. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Então aquele gesto de humilhação diante de Deus, de adoração, de devoção diante de Deus. Leram, versículo 8, no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então observe não só a leitura, mas a aplicação da leitura, a explicação da leitura. E aí, pulando um pouquinho, diz o seguinte, versículo 10. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Que palavras? As palavras da Escritura. Foi a Escritura lida, depois exposta, né? Explicada e aplicada à vida deles. E isso no momento em que o povo estava, né, comendo diante do Senhor, que assim era feito os sacrifícios, né? Eles estavam se regozijando diante de Deus. E observe que aqui começa a aparecer aquela característica, né, do culto como no Novo Testamento. Não? Uma pessoa que vai para um púlpito e começa a pregar diante do povo. Né? Então a palavra de Deus presente. Né? Então a presença da palavra do Senhor. Que eu gostaria de encerrar com o Apocalipse capítulo 5, porque ali há um culto a Deus, o Deus que está no trono. No capítulo 4 mostra a visão do trono de Deus, e no capítulo 5 mostra o culto oferecido ao Deus que está entronizado. E então diz assim, observe o culto oferecido ao Senhor, os elementos do culto, os cânticos com o instrumento, a harpa, a oração e a palavra de Deus. Além do cordeiro, que é, obviamente, a razão de oferecerem um culto a Deus. Diz assim Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então Deus tem o livro em sua mão, ele que está no trono. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, o livro é a consumação da história. O livro aponta para a eternidade. O livro é o desfecho da história da redenção. E ninguém poderia abrir, porque ninguém era digno como redentor. Essa é a ideia. A ideia é que o livro só poderia ser aberto pelo Redentor, pelo Salvador, por aquele que de fato cumpriu a redenção ordenada por Deus, para poder dar desfecho à história, acabar, encerrar a história da redenção. Enquanto não fosse realizada a redenção, a história da redenção não poderia ser concluída. Então,
Uma vez que na terra não tem ninguém digno, a redenção não poderia ser concluída. Por isso ele chorava. Mas, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, assim o Redentor, assim aquele que venceu, assim aquele que vai dar fim à história da redenção, consumar, concluir a história da redenção. Então, ele apresenta o Redentor. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o cordeiro é Cristo, né? Aqui ele aparece como cordeiro mesmo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles a harpa, o instrumento musical, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então a harpa representando a música e o incenso representando as orações. Veja, nós temos os 3 elementos, os 4 na verdade, elementos fundamentais do culto. O cordeiro, que no culto aparece pela ceia, que é o sacramento. Nós temos a palavra de Deus, que é o livro que vai ser lido pelo cordeiro, ele vai ser aberto. A partir do capítulo 6, o livro é aberto. E aí a palavra de Deus é exposta, é pregada, é anunciada, que é o livro de Apocalipse. Então a palavra que é o livro está presente no culto. As músicas, que é a harpa, né? E no versículo 9 diz: entoavam um novo cântico dizendo, eles começam a louvar a Deus. Então a música com o instrumento. E as orações dos santos, que aparecem também no culto. Então, os 4 elementos fundamentais do culto, o cordeiro pelo sacramento, a palavra de Deus, a música com instrumentos e a oração, aparecem no culto celestial, um culto perfeito, que a igreja que está na presença do Senhor está oferecendo a Deus com todos os seres viventes, né? E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O culto em que Deus é louvado, o Cordeiro é louvado. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Toda a região celestial estava cultuando a Deus, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então o culto celestial tem todos os elementos que Deus começa a revelar em Gênesis. E nós, então, temos tudo o que precisamos para saber como adorar a Deus, né? Como nós podemos achegar, portanto, diante dele. Então observe que o culto possui elementos bem básicos, né? A ordem litúrgica básica é adoração, confissão e edificação. Veja, vocês percebem os 3 elementos básicos? Adorar a Deus, confessar os pecados e a edificação, que é a própria palavra de Deus. São os elementos básicos, né? Com aqueles
ou melhor, são as partes, não os elementos, as partes básicas da liturgia com os elementos que são o sacrifício que já foi feito, né, que é representado pelo sacramento, a palavra, o cântico e a oração. E assim a gente adora ao Senhor, conforme Ele nos ensinou, para o louvor da glória dele. Então, você que tinha dúvida, espero ter esclarecido e que você consiga adorar a Deus como Deus nos ensina, chegando a Deus por meio do Cordeiro, como Deus quer de nós. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por tudo que Ele nos revelou. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor, apesar do homem ter pecado, não deixou sem salvação, sem redenção, nem, ó Deus, sem o prazer de cultuar ao Senhor. Antes o Senhor, conhecendo o nosso coração, ó Deus, e sabendo que Ele é propenso a se afastar de Ti, o Senhor nos atrai para si mesmo e nos convoca a estar, Senhor Deus, sempre oferecendo um culto ao Senhor, no qual o Senhor graciosamente nos conduz a Ti mesmo, fortalece, reanima a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. E então, ó Deus, nos alimenta para que continuemos olhando para aquele que morreu e ressuscitou por nós, a fim de que nós vivamos pela esperança da vida eterna. Que o Senhor nos ajude a Te adorar assim como Tu queres, e que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória, até aquele dia em que eternamente viveremos um culto ao Senhor. Receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo, e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de noite.